No plano complexo, o número z igual a 2 menos 3i é o centro de um quadrado e w igual a 5 menos 5i é um de seus vértices. Sendo assim, determine o complexo na forma algébrica que corresponde ao vértice oposto a w nesse quadrado. Bom, então eu começo nesse problema construindo aqui um plano cartesiano, um plano complexo, de tal forma que vou dar ênfase aqui ao quarto quadrante, porque é onde esses dois pontos estão localizados, observando que w, como é o número complexo 5 menos 5i, o par ordenado correspondente a w nesse plano complexo tem a abscissa igual a 5, que é a parte real, e a ordenada igual a menos 5, que é a parte imaginária. E o número z é o número que corresponde ao par ordenado 2, que é a parte real, e menos 3, que é a sua parte imaginária. Então aqui eu vou fazer a marcação das abscissas. Vou fazer aqui de 1 a 5. Então 1, 2, 3, 4, 5. E a mesma coisa para o eixo y, só que agora aqui no negativo. Menos 1 até o menos 5. Bom, aí marcando esses dois pontos, então w primeiro aqui, 5 menos 5, temos a sua localização nesse ponto, e z, 2i menos 3. Então 2i menos 3, estamos falando deste ponto aqui. Está aqui a localização de z. Bom, aí o que acontece é que nós queremos determinar o vértice oposto a w no quadrado, no qual w é um vértice e z é o centro do quadrado. Então, vale lembrar aqui, fazer uma pequena observação, que quando nós temos um quadrado, ao fazer a construção aqui de um quadrado, e aí traçando as suas diagonais, porque o foco aqui é nas diagonais do quadrado, nós temos algumas propriedades válidas para a diagonal do quadrado, para as diagonais. Primeiro, elas se interceptam no ponto médio de cada uma delas. Então aqui dividiu ao meio. Elas têm a mesma medida, então as mesmas metades de uma diagonal vão ser as medidas das metades da outra diagonal. E além disso, essas diagonais são perpendiculares entre si. Então, uma dessas propriedades que nos interessa mais de perto é o fato de que as diagonais se interceptam no ponto médio de cada uma delas. Então, quando nós tomamos aqui do ponto W e traçamos uma reta que passamos por Z, esse segmento que vai aqui de Z até W é metade de uma das diagonais. E aí, para determinar a outra metade, que vai continuar do Z aqui para cima nessa reta, nós vamos caminhar até que o ponto que finalize o vértice do quadrado tenha a distância dele até Z o mesmo comprimento que vai de Z a W. E aí nós observamos que de Z a W, nós temos aqui, em termos laterais, nós caminhamos de W para Z horizontalmente 3 unidades. Então esse comprimento é igual a 3, horizontalmente. Verticalmente, nós subimos aqui 2 unidades, que é do menos 5 até o menos 3. Então, quando nós formos continuar do Z para cima na reta, até chegar no vértice oposto a W, então nós devemos igualmente caminhar 3 unidades no sentido horizontal para a esquerda e 2 unidades no sentido vertical para cima. Então, 3 unidades para a direita, como a abscissa do ponto Z é 2, caminhando 3 unidades para a esquerda, então nós vamos até o menos 1. De menos 2 até o menos 1, então 3 unidades para a esquerda. E subindo 2 unidades, então nós vamos do menos 3, que é o valor da ordenada do ponto Z, 2 unidades para cima até o menos 1. Então, fazendo aqui do menos 1 na abscissa e menos 1 na ordenada, então esse ponto aqui que nós vamos chamar de um ponto U, esse ponto U, ele tem a mesma distância até o Z
assim como o Z tem a distância até o W. Então, estando na mesma reta, significa dizer que U é o ponto que representa o vértice oposto a W nesse quadrado. E como as coordenadas do ponto U, são -1 para a abscissa e -1 para a ordenada, significa dizer que o ponto U é um número complexo representado por -1 menos I, e essa é a resposta do nosso problema.